projeto maravilhoso, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor Deus. Te entronizamos, Pai. Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Convido a você a abrir sua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116. Um salmo de amor e gratidão para com Deus. Amém? Diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a ter repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Versículo 12, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. O salmista aqui, ele conta as experiências que ele teve. Experiências de morte, de súplica, de tristeza. Mas em meio a essa angústia, ele sempre clamava ao Senhor. E o Senhor vinha ao socorro dele. E ele diz: o Senhor é piedoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor me protege, o Senhor está comigo. E eu creio que na sua vida você também pode perceber isso. O quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele nos ama. E o salmista diz: como posso retribuir ao Senhor tudo isso que Ele faz comigo? E ele responde: eu invocarei o nome do Senhor, eu louvarei a Ele. Nessa noite você pode retribuir ao Senhor tudo o que Ele fez ao longo da semana, tudo o que Ele fez ao longo desse ano, adorando a Ele, invocando o nome dEle, porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Pai de amor, Ele é Deus poderoso, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E Ele está conosco todos os dias, Ele é o Emmanuel. Então que você, com seu coração grato, com seu coração celebrante, adora Ele nessa noite, com tudo que você tem, sem reservas, se entrega a Ele por completo. Pai, nós somos gratos a Ti porque nós podemos ver a Tua mão poderosa sobre nós, podemos ver os atos maravilhosos do Senhor em nossas vidas, podemos experimentar todos os dias o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua justiça, a Tua proteção. E gratos nós somos. E nessa noite nós Te adoraremos. Nós ergueremos nossa voz, ergueremos nossas mãos para Te louvar e Te exaltar, porque Tu és o Senhor, o Rei dos Reis e o único digno de louvor e adoração. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, meu Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Vamos louvar o Senhor. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso.
és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. aleluia. Ele é santo, vamos declarar mais uma vez. Tu és santo, Tu és santo, poderoso. poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço eu te ouço para sempre, para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e o fim, diante e dele Messias, eu me amigo pra prostro. mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Eu canto, Ele é eu o meu Senhor, Ele louves ao Ele Rei é o Pai de amor, que é poderoso Deus, eu Emmanuel, é o grande eu adoro. sou. Diante Ele é o dele eu Cordeiro me que prostro. salvou. Ele Eu vive está, canto Ele e ressurgiu, ao sempre reinará. Rei Ele que sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Aleluia! Nós te louvaremos, Senhor, em todo tempo. Nós louvaremos ao Deus da nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos e nesse momento exponha o
sua necessidade, o seu desejo dele. Que você permite que ele seja o rei do seu coração, que ele seja aquele que governe sobre a sua vida, que ele seja o seu esconderijo, que ele seja a razão do seu viver. Deus, ele é nosso Pai, e ele está preocupado com o nosso coração. O que ele deseja é o coração dos seus filhos. Então que nessa noite você tenha um coração quebrantado, disponível, e declare: Deus, reine sobre a minha vida, reine sobre o meu coração, seja o vento que me conduz, seja a luz que guia os meus passos. Leve-me, Pai, a lugares mais profundos, leve-me às águas mais profundas. Conduza-nos, Pai, é melhor te servir, é melhor te adorar, Pai. Porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom e Ele não nos desampara. Ele é bom, Ele não nos abandona, Ele permanece sendo bom. Aleluia, glória a Deus. Rei do meu coração, seja a noite que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, Tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, Seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, muito bom, oh, Ele é bom, em todo tempo Ele é bom, sempre, sempre. tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Essa é uma verdade. Tu não me
podemos crer nisso. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás Ele é bom, jamais. o meu Pai é bom. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus, Ele não esquece de nós. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Ele é um Deus de amor, um Deus bondoso. Podemos confiar no seu amor e na sua bondade, porque sabemos que a tua bondade e fidelidade nos seguirão todos os dias, todos os dias. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, muito bom, e por isso te louvamos, Deus, e te exaltamos, porque sabemos que o nosso Pai, que o Deus a quem cremos, Ele é bom e Ele permanece sendo bom. Tudo pode passar, mas Ele permanece o mesmo. Ele permanece sendo fiel, sendo bondoso. Nós podemos confiar, podemos descansar nessa bondade, descansar nesse amor. Porque preocupas, porque está batida nossa alma. Confie em Deus, espere em Deus, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Olhe para a natureza, olhe para os animais, para os lírios do campo. Eles têm um alimento, eles têm moradia. Eles não se preocupam porque Deus é bom, porque Deus provê, porque Deus age. Quanto mais a nós, só que Ele nos ama. Ele diz que os planos que Ele tem para nós são planos de bênção, de prosperidade, não de maldição. E as palavras dele são cumpridas, Ele não volta atrás. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que Ele ama. E esses somos nós. E tudo isso porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel. E Ele cumpre com as palavras, Ele cumpre com o que diz. E por isso nós podemos agradecer e louvá-lo com tranquilidade, com sossego, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor.
Não há outro como tu, Deus. Tudo pode passar, mas as tuas palavras permanecem. E nós cremos em ti, Pai. Nós cremos em Deus que faz e que opera. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor Deus. Já provou o teu poder, Senhor, fiel ao teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu ficarei, que eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Sol
dias eu ouvi um pregador falando. A esposa dele tinha acabado de morrer e dias depois ele foi pregar. E ele disse que no céu vai ser tudo lindo, no céu vai ser perfeito. Lá não vai ter dor, lá não vai ter morte, lá não vai ter sofrimento. Lá vai ser maravilhoso de louvar a Deus. Mas aqui na terra teremos dores, teremos sofrimento. Mas em meio à dor, em meio ao sofrimento, nós podemos louvar ao Senhor. Muitas pessoas podem, em meio à dor, focar só na dor, focar no sofrimento. Mas nós não. Nós sabemos que nós temos um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus que não nos desampara. E mesmo em meio à dor, nós podemos louvar a Ele. Mesmo em meio ao sofrimento, podemos erguer nossas mãos e declarar que Ele é fiel, que Ele é fiel, que Ele é um Deus imutável, que Ele é um Deus inigualável, que Ele é um Deus bondoso, que Ele é um Deus que cumpre com a sua palavra, que Ele é fiel, que Ele é fiel. Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar nossos dízimos e ofertas. Aleluia, nosso Deus é fiel. Aleluia. Provérbios 3, versos 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Faça para honrar a Deus. Eu sei que os tempos são outros, nós não temos plantações, não temos frutos para dar a Deus, de verdade frutos, mas o sentido permanece o mesmo: honrar ao Senhor com todos os nossos recursos. E é isso que nós fazemos nas nossos dízimos e ofertas. Devolvemos a Ele o que é dele, honramos a Ele com tudo que nós temos, incluindo nossas finanças. Amém? Que o seu coração esteja grato e querendo honrar a Ele, porque como dizemos, Ele é fiel, Ele é bondoso e permanece o mesmo. Amém? Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos realmente, de verdade, crer que o Senhor é fiel, que o Senhor é bondoso, que tudo isso que dizemos não são só palavras, não são só fantasias, não. Nós podemos realmente provar e ver que o Senhor é bom. Podemos provar e ver que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre o que diz. Mas basta que nós o honremos, basta que nós o adoremos, basta que nós nos entreguemos sem reservas. E por isso nós também entregamos nossos dízimos e ofertas com amor, com alegria, dando ao Senhor, retribuindo ao Senhor um pouco daquilo que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém.
fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Perdão tu dás, paz, Segurança, cada momento nos guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei teu favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos orar pelas pessoas que nós colocamos diante do Senhor, os 3 nomes, alguns colocaram os outros mais de 3. Nesse projeto, lançando a semente, ou mais 3, e nós queremos alcançar mais vidas. E quando nós escrevemos e colocamos diante do altar do Senhor, é porque temos fé. E é a fé que move o coração de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não importa aonde esteja o seu ente querido, não importa onde esteja o seu colega de trabalho, seu amigo, a pessoa que você colocou, quem há de agir é Deus, e o Espírito do Senhor há de convencer. Paizinho, nós estamos mais uma vez diante do Senhor como igreja, e a Tua palavra nos garante que tudo que nós ligarmos como igreja na terra terá sido ligado nos céus. Então, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, nós te pedimos que as pessoas que estão relacionadas, elas sejam salvas, elas sejam libertas, que toda cegueira espiritual caia por terra e que venha um colírio do Senhor, que seja pingado em cada olho dessas pessoas espiritualmente, para que eles sejam abertos e elas possam ver a sua luz. Muitos precisam retornar à sua casa. Tem muitos que já estão comendo as bolofas, que já estão desejando comer as alfarropas. Tem muitos, ó Pai, que estão sendo verdadeiros tapetes. Tem muitos que estão sendo escarnecidos, que estão sendo zombados, mas não encontram forças para voltarem à casa do Pai. Então nós te pedimos, Pai, pela autoridade do nome do Senhor Jesus,
Levanta o teu filho que uma vez esteve no altar. Levanta a tua filha que uma vez esteve no altar, que uma vez esteve ministrando, que uma vez esteve dançando, que uma vez esteve fazendo teatro, que uma vez esteve, Senhor, em corais. Levanta os seus filhos, Pai. É tempo de libertação, é tempo de salvação. Nos dê boas notícias essa semana ainda, Pai, que as pessoas que nós estamos orando estão se convertendo, estão se voltando para o Senhor, estão ouvindo louvores, estão ouvindo a sua palavra, e eu tenho plena convicção, Pai, que o teu nome será glorificado. Então, Pai, nós deixamos nas tuas mãos, crendo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós vamos pregar a tua palavra, mas como sempre temos dito, Pai, nós não viemos aqui para ouvir sabedoria humana, Senhor. Nós precisamos da sua voz. Nós precisamos que o Senhor continue falando com voz audível, Senhor, aos nossos corações. Assim como o Senhor já ministrou nos louvores, assim como nós já te adoramos com os nossos dízimos e as suas ofertas. Pai, agora nós te pedimos, Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra, que o homem diminua, que teu espírito cresça. Nós carecemos da tua voz, nós carecemos, ó Pai, porque a tua palavra nos norteia, a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos dá vida. Através da tua palavra nós somos mais do que vencedores, e também a nossa fé é acrescida através da tua palavra, Pai, e nós carecemos dela. Que o homem diminua e que teu espírito cresça em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 26, um versículo bastante conhecido, versículo de número 39. Vê só se está saindo no lapel, Pedro. Tá não. E agora, acendeu aí? Glória a Deus. Vê se acendeu o aparelho. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo de número 26, versículo de número 39. Palavra inspirada pelo Espírito Santo, fica registrada para nós através do evangelista Mateus. Diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Podem tomar assento. Ainda apercebidos naquilo que Deus tem para fazer nesta noite. A palavra de hoje, ela vai nos dizer a respeito de estratégia. Eu quero trazer você a pensar sobre estratégia de vencimento, estratégia de qualquer forma que você pensar, mas eu quero que você medite sobre estratégia, como aplicar uma estratégia. O que significa estratégia? Estratégia é uma palavra que tem origem no grego, né? É estratégia, ou estratégia, que significa plano, método, manobras ou estratagemas usadas para alcançar um objetivo ou um resultado específico. E muitas das vezes nós precisamos de estratégias que vai estar alinhado espiritualmente com sabedoria. Muitas das vezes você sabe até o que tem que fazer, mas não consegue chegar àquele objetivo. Às vezes você sabe até como seria o resultado final, mas não consegue encontrar um meio para chegar ali.
Nós estamos orando por pessoas, né? Um exemplo bem prático, estamos orando para que nossos amigos sejam salvos, né? Para que nossos familiares sejam alcançados, e aí falta muitas das vezes uma estratégia, um plano de ação. E aí o Espírito Santo de Deus está nos dando um dos planos de ação. Primeiro você ora pela pessoa, depois você se aproxima da pessoa, depois você convida a pessoa. Isso é um dos planos. É claro que para cada pessoa específica você vai usar uma estratégia. Você vai aprender um método. Mães têm estratégia com seus filhos, esposos têm estratégia com suas esposas, e esposas com seus esposos, né? Cada um tem uma estratégia, um meio de agir para alcançar algo, né? Os maridos, quando chegam em casa e tem um jantarzinho especial, aquele que ele gosta muito, né? E aí, de uma forma mais ajeitosazinha, tem aquele prato na mão e tal, acompanhado do suco daquele que ele gosta, e ele já pensa assim, algo vai acontecer. E é claro que, infelizmente, o homem só vai pensar que a minha esposa vai pedir dinheiro, e nada, ela só está sendo uma estrategista, porque ela quer manter a chama do seu casamento. O homem só pensa em dinheiro, porque ele tem que sair para trabalhar e trazer. Então, ele quando pensa, filho pede bênção ao pai 2 vezes, ele já pensa, o que você quer, menino? Né? Mas as mulheres não são assim, elas querem nossa atenção, elas querem nosso carinho, elas querem manter o romantismo sempre aceso. E isso são estratégias, e no mundo espiritual isso não é diferente. Preciso ter estratégias para alcançar algumas coisas. Eu preciso entender que isso provém de Deus. Quando eu vejo a história de Jacó, um camarada que conseguir coisas materiais, um camarada que quando coloca as suas mãos, o rebanho cresce. E aí logo em seguida ele tem seus 12 filhos e ele traz José para perto dele. Eu preciso encontrar a história para você entender mais sobre estratégia. E aí ele traz José para perto dele. E todas as vezes que ele falava com José, vai lá e olha os seus irmãos o que eles estão fazendo. Isso soava mal para os irmãos de José, porque José vinha para Jacó e falava, olha, eles estão fazendo assim, 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 assim. E com certeza Jacó dava as recomendações para que tinha que ser mudado alguma coisa para que houvesse prosperidade. E fica uma situação meio ruim, né, entre José e seus irmãos. Isso é tão marcante na vida de José, que quando ele é vendido como escravo e ele chega na casa de Potifar, ele se torna um administrador, porque ele aprendeu com o seu pai. E ele na casa de Potifar ele prospera, porque ele tem estratégias, porque ele tem método. Ele foi educado por um camarada que tudo que botava a mão, as coisas aconteciam. Isso é importante. Isso já fica um parêntese para nós pais que criamos os nossos filhos, né? Para nós educadores. Os nossos filhos estão nos observando e nós podemos educá-los e eles precisam ser sempre melhor do que a gente, né? Não para nos subjugar, não para nos deixar de lado, porque isso não será o caso dos filhos, porque eles são criados na presença do Senhor e eles sempre honrarão os seus pais e as suas, né? Isso não haverá problema, mas os nossos filhos, diz a palavra inspirada pelo Espírito Santo, que eles são flechas na aljava de um valente guerreiro. E uma flecha, ela bem intencionada com o seu arco, ela vai muito longe e ela acerta o alvo. E os nossos filhos são essas flechas que eu e você, como pai, que tensionamos o nosso arco, é que vamos lançá-las. Elas acertarão o alvo. Então, tudo o que nós estamos fazendo, eu estive aqui no domingo de manhã e as irmãs estavam orando e eu peguei um pedacinho do que estava falando ali de mulheres e ela dizia assim, aquilo que nós fazemos, os nossos filhos estão nos observando. E eu peguei exatamente um pedacinho. Eles
que nós fazemos em casa, os nossos filhos estão nos vendo. Então, nós precisamos entender que algumas conversas não são para ser conversadas diante dos nossos filhos. Que algumas ações não são feitas diante dos nossos filhos. Isso são estratégias. Quando eu quero converter alguém, eu nunca falo para aquela pessoa mal da igreja do Senhor perto daquela pessoa. Porque quando eu for pregar para ela, quando eu for falar de Jesus para ela, ela vai dizer, ser igual você tem dito por aí, não adianta. Então eu preciso ter estratégias em todas as áreas da minha vida para serem bem aplicadas. Estou cercado, diz a palavra inspirada pelo Espírito Santo em Hebreus, que eu estou cercado por uma nuvem de testemunha. As pessoas estão me vendo, estão me observando. E os nossos filhos estão mais próximos de nós. Então, José aprende isso, porque o seu pai tinha estratégia, o seu pai sabia como chegar aos objetivos, sabia como chegar ao resultado, e ele aprende, ele prospera na casa de Potifar, depois ele vai preso, chega na prisão, ele passa a ser o administrador também. Por que ele aprendeu isso? Ele sai dali e faz parte de um dos nossos textos desta noite. José precisa de uma estratégia para se livrar da prisão. Ele injustamente é lançado na prisão porque ele foge do pecado. E fica aqui mais um parênteses aberto. Ao inimigo nós precisamos resistir, diz a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando ela vai falar a respeito da nossa carne, ela fala... Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala para Timóteo, foge das paixões carnais. Entende, jovens? Ah, mas ela é muito bonita, mas ele é muito bonito, mas ele é o cara da hora, ela é a cara da hora. Foge das paixões carnais. Mas essa música é da hora, essa música me comove, essa música me leva. Não é a música que te leva à edificação. Foge das coisas carnais. Foge. Do diabo você resiste. Se ele vir te atacar, você diz, não, você está repreendido em nome de Jesus. Porque a porta do inferno ela não prevalece contra a igreja avança. Então quem tem que sair da frente é o diabo. Agora temos uma carne e essa é traiçoeira. Porque o próprio Jesus disse que o espírito está pronto, amém? Porém a carne é fraca. Então foge das paixões carnais. E José faz exatamente isso. A mulher de Potifar olha para aquele jovem hebreu por volta dos seus 18, 20 anos, talvez. Que ele sai de casa com 17 anos quando ele é lançado naquela cisterna. E ela deseja aquele menino. E ele nega, ele foge. Ela tenta de todos os lados, e você bem conhece a história. Está registrada lá em Gênesis, capítulo 39, e em diante vai começar a falar dessas histórias. E no momento ele foge, deixa a sua capa, e ela pega aquilo e usa de uma grande armadilha para a vida dele, e fala com seu marido que ele é que tentou. Ela inverte a situação, e José vai parar na prisão. E agora na prisão, ele precisa de uma estratégia para sair dali. Ele é um escravo. Está na prisão do próprio Senhor da guarda, de qual ele servia. Como ele vai sair dali? Para sair daquela prisão, ele precisava de um chamativo de alguém maior do que o próprio Senhor da guarda que o tinha colocado ali. Olha que situação. Tem momentos nas nossas vidas que nós não vemos sair. Ninguém consegue me ajudar. Eu não tenho a quem recorrer. E eu preciso exatamente de uma estratégia que venha de cima. Que venha de alguém com autoridade para poder resolver isso. E aqueles dois homens que estão junto com José naquela prisão, eles sonham. Cada um tem um sonho de um jeito,
E eles ficam perturbados em seus sonhos e José fala, porventura não é Deus que traz a revelação? Conte-me os seus sonhos. E quando eles contam um sonho, José interpreta o sonho dos dois. Ele fala para um, você daqui a 3 dias morrerá. E o outro, você daqui a 3 dias estará servindo a Faraó. E aí é aqui que ele usa a estratégia. Deus te usa? Amém ou não amém? Você tem fugido do pecado? Então Deus quer te dar estratégias de livramento. Entenda isso. E essa estratégia, quando Deus te usar, você vai precisar de sabedoria para usá-la. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 40, versículo de número 14, para que fique registrado na sua mente também. José tinha toda a sabedoria humana de administração. É por isso que nós falamos para os nossos irmãos, a adoração financeira, ela é essencial para que a sua vida seja próspera. Deus fala que Ele abre a janela dos céus e toda janela só é aberta pelo lado de dentro. Deus fala, fazei prova de mim. Deus fala, eu mesmo repreenderei o devorador. Deus fala, eu vos darei abundância. O próprio Deus fala. Gênesis capítulo 40, versículo de número 14 diz assim, porém, lembra-te de mim quando te for bem, e te rogo que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, para que eu possa sair dessa casa. Ele estava aprisionado. Um homem cheio de estratégia, um homem usado por Deus, estava aprisionado, tinha sonhos de Deus, sonhos que ninguém entendia, seu pai Jacó não entendia seus sonhos, seus irmãos não entendiam seus sonhos, sua mãe não entendia seus sonhos, ninguém entendia seus sonhos, e além de não entenderem os sonhos, ele ainda entendia os outros. Era um camarada fantástico, tinha tudo, só que eu vi isso. Estratégia. O problema do cristão é que ele é pego com a própria palavra que ele semeia. Porque aí depois temos filhos e às vezes as coisas que não acontecem conosco acontecem com os nossos filhos. Eles não conseguem emprego, ninguém ajuda eles, porque nós nunca ajudamos ninguém. Eu sei que não é o seu caso. Mas a palavra diz, aquele que semeia, ele colhe. Então nós precisamos, porque Deus só dá semente para quem semeia, nós precisamos fazer uma boa semeadura, para que na hora da colheita nós possamos colher bem, e os nossos filhos possam também colher coisas boas, porque nós sempre plantamos coisas boas. E voltando à palavra, José tem agora uma palavra de estratégia. E aí eu te pergunto, vendo a vida de José, tudo indo errado, mesmo ele tendo a parte humana, mesmo ele sendo usado por Deus, mas todas as coisas estão dando errado na vida dele, os irmãos o colocam
poço, os irmãos prendem, os irmãos falam para dele que ele havia morrido, ele está em terra estranha, agora ele está preso, tudo dando errado, mas ele tem uma estratégia, porque ele ainda é temente a Deus. Diga comigo, eu serei temente até o fim. Eu não perderei a minha intimidade com o Espírito Santo de Deus, mesmo em terra estranha. Essa era a ideia de José. Ele tem a sabedoria humana, ele tem o ser usado por Deus, ele tem a intimidade com Deus, mas ele não abre mão para dar lugar à sua carne. Ele não abre mão disso. Ele permanece firme e é constante diante do Senhor. E aí ele usa da palavra, mas mesmo assim, não de uma hora para outra. Diga comigo, não é no meu tempo. Sempre vai ser no tempo de Deus. Sempre, mas vai ser mesmo, sempre vai ser no tempo de Deus. Não tem jeito. Mas eu sou bonzinho, mas eu estudei, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu ajudei tantas pessoas, mas Deus me usa, eu faço, por que eu não recebo? Ei, não vai ser no seu tempo. Vai ser no tempo de Deus. Quantos anos se passaram para José sair dessa prisão? Alguém pode chutar ou sabe mesmo? Não foi na outra semana, no outro dia. O camarada saiu da prisão. O camarada estava diante de Faraó. Ele estava lá, o copeiro. Mas ele se esqueceu. Ele esqueceu-se da aliança que ele fez lá na prisão com José. E passaram-se nada mais, nada menos do que 2 anos. Nada mais, nada menos do que 2 anos. E imagine só, você ter sido usado por Deus na vida de uma pessoa, ela ter recebido tudo, e você está ali aguardando uma recompensa, porque ela te prometeu, porque ela ouviu a sua palavra, e aí você está aguardando, mas enquanto você está aguardando da pessoa, Deus não está agindo, porque a sua esperança, porque a minha esperança, ela tem que estar no Senhor. Ah, mas o pastor podia fazer isso para mim. Ah, mas o evangelista podia fazer aquilo para mim. Ah, mas fulano podia estar orando por mim. Ei, esquece! Às vezes carregamos mágoas e olhamos para o nosso lado, nossos parentes poderiam estar nos ajudando. O seu recurso vem do Senhor. Porque a palavra, que é simples, mas é inspirada pelo Espírito Santo, vai estar registrado lá em Salmo, que uns podem confiar até em carro, outros podem confiar até em cavalos. Mas aqueles que somos nós, fazem menção do nome do Senhor. E aí é que está a nossa maior estratégia. E passam 2 anos. Gênesis capítulo 41, versículo 1. Gênesis 41 vai dizer assim: aconteceu que ao final de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis, aí vai dizer sobre o sonho dele. 2 anos inteiros, um ciclo fechado. Algo acontece. Algo precisa estar completo para que a bênção do Senhor se realize na sua vida. Deus não faz nada pela metade. O que é bom de Deus é que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Quando Deus dá, Ele dá no tempo certo para que aquilo seja bênção na sua vida, para que aquilo realmente você possa glorificar o nome dEle e dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena me desviar do mal, valeu a pena fechar a minha boca, valeu a pena rejeitar a minha carne, negar a minha carne, valeu a pena, porque quando Deus me deu, Ele deu para que eu pudesse ter alegria, para que eu pudesse ter fartura, para que eu pudesse não medida
transbordante. Estratégia. Estratégia. Que vai nos remeter à sabedoria. E se eu não tenho sabedoria, eu peço a Deus, que Ele dá de graça. E a sabedoria que vem de Deus, ela é pacífica, ela é moderada. Não é aquela sabedoria que fala, né? Eu sei, você não sabe. Eu conheço, você não conhece. Eu gravo, você não grava. A sabedoria de Deus é simples. O sábio, quando ele recebe a sabedoria de Deus, ele explica 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes, 40 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa, com paciência. Com paciência. Porque a sabedoria que ele tem é pacífica, ela não se irrita, ela é regada de amor, ela não se ensoberbece. Mas eu já expliquei isso, mas eu vou explicar de novo. Eu já falei isso, mas eu vou te falar de novo. Até que seja gerado em você algo. Mas eu tenho a sabedoria e vou te explicar. E às vezes a gente não tem. Eu abro um parênteses aqui, eu não sei por que Deus está nos levando a isso. Mas é porque Ele quer que nós sejamos bênção aonde nós estivermos. Às vezes nós temos alguns colegas de trabalho, amados, que é uma bênção. Que é uma bênção. Eu já fui líder em trabalho. Tem uns colegas de trabalho que é uma bênção. Você ensina, você faz e você vira as costas, ele faz tudo ao contrário. E o ruim no trabalho é que ele ganha para aquilo, para fazer o certo, e você já ensinou. Mas o problema está nele? Sim, mas quem está sendo tratado, ele ou você que é crente? Entenda isso. Porque se Jesus voltar naquele momento, você precisa ser arrebatado. Entenda isso. Essa é a estratégia para você ser tratado por dentro. E às vezes Deus usa algumas coisas. Às vezes Deus usa um poço, às vezes Deus usa uma casa, às vezes Deus usa uma prisão, às vezes Deus usa uns irmãos, e às vezes Deus usa seu colega de trabalho. Poxa, eu já te ensinei, não é para você limpar o vidro desse jeito. Vidro, para limpar vidro tem macete. Tem vidro que você limpa tão bem que quem vem quer passar para o outro lado e bate na vidraça. Você já ensinou e a pessoa vai e deixa tudo embaçado. Varrer não é assim. Não tira o parafuso assim, assim você vai quebrar. Não usa a ferramenta desse jeito, essa ferramenta não é para isso. Já não te pedi para cortar desse jeito. Vamos ter que fazer de novo. Quem está sendo tratado? Só que um dia, você às vezes passou por isso. Alguém te ensinou e teve paciência com você. E quando chega a sua vez, entendam isso. Entendam que é de dentro para fora que o Senhor está nos preparando. E a estratégia de Deus para nos abençoar é nos tratar de dentro para fora. Por isso que as coisas, elas são entregues rapidamente para nós. Você já teve alguma oração que você falou de manhã e de tarde está na sua mão? Já passou por isso? Tem coisas que você nem orou, você só pensou. Quando você saiu no portão, você já teve a resposta? Já passou por isso? Mas que você não deu nada. Estratégia. O que está faltando? Não sei, não está escrito. Me permita a conjecturar, a viajar, me permita. Primeiro dia que o cara saiu, amanhã eu saio daqui. O cara é copeiro, vai estar diante de Faraó. Amanhã ele vai falar de Faraó, olha para mim. Não foi no primeiro dia. Não está escrito isso. Não foi no quinto dia.
Aí depois para até de contar, né? Nossa, Deus, já tem um mês já. Ai. Mas fica aquilo no coração. Mas a palavra traduzida, ela diz, no período de 2 anos inteiros, um ciclo fechado, para que pudesse chegar a bênção de verdade. E aí Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar, nenhum dos seus magos. Aquele copeiro lembra e fala, ó, lá na prisão aconteceu isso. Manda chamar José. Às vezes nós precisamos de uma estratégia para ser curado. Porque o que é interessante na cura, eu sei que tem alguns espinhos que eles precisam estar na nossa carne. Amém? Algumas das coisas precisam estar. Temos provas disso. Paulo sendo perseguido, afrontado, não se tem uma clareza desse espinho. Alguns teólogos pensam porque ele tenha visto aquela luz, né? Ele cai do cavalo no caminho e aquilo tenha, quando ele fica cego, tenha ficado tipo uma conjuntivite, tipo assim, e os seus olhos escorriam muito. Alguns teólogos têm esse pensamento. E aí, todas as vezes que ele ia falar, aquilo escorrendo, alguém zombava dele. Alguns pensam que é isso. Mas a certeza é que ele fala que ele tem um espinho na carne. E ele vai a Deus e ele pede, tira esse espinho da carne. E a palavra é, a minha graça te basta. Você vai ter que conviver com isso. Tem coisas que é entre Deus e você. E aí você precisa ser sábio o suficiente para entender o que é entre Deus e você. Porque o que é entre Deus e você, você só fala uma vez com Deus, Deus só te responde uma vez e você esquece. Conviva com isso. Conviva com isso. Conviva com isso. Ah, mas está doendo. Conviva com isso. É para que você tenha a vida eterna. Mas o meu pé está doendo. Deus, você já falou com Deus que ele para te curar, ele falou que não? Não, então pare de reclamar. Ele pode curar? Pode, mas ele já te falou que não vai curar? Então para de reclamar. Toma seu remedinho, fica com esse espinho na carne, porque ele vai te dizer exatamente o que ele disse para Paulo. A minha graça te basta. Acabou. Foi o que ele disse foi o que Jesus falou para ele. Jesus mesmo respondeu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Então ele teve que beber o cálice. Se é feita a vontade do Pai, acabou. Agora temos uma mulher que ela está perdendo tudo. Todos os seus recursos. Não fala que essa mulher é casada. Não fala que ela é solteira, não fala que é viúva, fala que tem uma mulher. Existe uma mulher que há 12 anos ela está sofrendo, ela está tendo uma hemorragia constante. E ela pega todos os recursos e paga médico, e paga um, e paga outro, né? Tem aquele negócio, eu também já tive, né? Consulta aos médicos que eu já tive, né? Eu estou com isso, eu também já tive, toma isso assim. Toma um chazinho de panaceia, né? Toma um chazinho de hortelã. Eu já tive isso, compra aquele remédio. E ela vai usando todos os seus recursos. Enquanto ela tem dinheiro, ela vai buscando. E chega ao final de 12 anos. Não são 12 dias. Não são 12 semanas. Não são 12 meses. São 12 anos. No final de 12 anos, aquela mulher não tem recursos nenhum. Ela precisa agora de quê, então? De uma estratégia. Se eu entendo que a minha doença pode ser curada, e eu já usei todos os médicos, os melhores médicos de Guarapari, os melhores médicos de São Paulo, os melhores médicos do Brasil, do mundo, e eu entendo que Deus quer curar aquilo, eu preciso então de uma estratégia.
Algo precisa ser feito. Essa mulher entende isso. E ela ouve dizer que Jesus está passando e ele está curando muita gente. E ela ouve isso, está registrado lá em Mateus capítulo de número 20, capítulo de número 9, versículo 20. Ela disse consigo mesma, diga comigo mesmo. Tem coisas que nós precisamos afirmar para a nossa carne. A nossa carne é teimosa. Ela se acostuma tanto com as coisas boas como com a coisa ruim. Tem carne que fica tão preguiçosa que quando Deus acorda ela para ela orar de madrugada, ela fala assim, não vou não. Ou ela corre, vai no banheiro, vai, bebe água, volta e deita e dorme. Mas era para ter orado. Tão preguiçosa. Deixa a carne para lá. E ela fala para ela, consigo mesmo, eu tenho uma estratégia. Eu tenho conhecimento. Na orla do vestido é onde que os rabinos têm autoridade. E ela diz, se eu apenas tocar, tem que ter muita fé, amados. Tem que ter muita fé. 12 anos você comprando os melhores remédios, você consultando com os melhores médicos, enquanto você tem recurso. E agora ela diz uma coisa, se eu apenas tocar num pedaço de pano, mas o problema não está no pano, mas a solução não está no pano, está quem está vestindo o pano. A solução não está se vendo, a solução está no que está por dentro. Tanto é, vou até adiantar um pouquinho, né? Tanto é que quando ela toca no pano, Jesus diz, de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu virtude. Porque aquela mulher tem uma ideia insana. Humanamente, e aí para os homens é loucura, mas para nós é... Eu já vi pessoas, né? Tem um testemunho de vida, né? Do meu primo Cláudio, né? O apóstolo Cláudio, lá do Rio de Janeiro. Ele era pequeno. E ele tinha um problema no estômago. E o presbítero Damião esteve lá em casa, né? Hoje já está tudo na glória. E orando lá com a minha avó, meu tio, minha tia. Diz o Damião, pega lá o óleo. Deu uma colher de óleo para o menino. Botou o óleo, não ungiu por fora não, mandou o menino beber. O menino bebeu. O menino ficou bom. Aí agora, né, anos atrás, aí, depois de adulto, ele descobriu que tinha um outro problema lá e foi lá, o médico falou assim, tem uma cicatrizinha no seu estômago. Deus já havia curado ele lá atrás e deixou a marcazinha. Coisas insanas. Mas a veracidade é tanta, mas a fé é tanta, a confiança é tanta, que sai virtude de Jesus e na hora aquele sangue é estancado. Qual a estratégia você precisa para ser curado no seu espírito, para ser curado na sua carne, para ser curado espiritualmente? Qual a estratégia que você precisa? E essa estratégia, ela precisa ser voltada para Deus. E aí, às vezes, a gente vê as pessoas fazendo campanha, né? Aí muitos recebem, mas os que botam no lugar errado, às vezes não recebem. Estratégia para ser curada, aquela mulher consegue. E a última coisa, estratégia
para que Deus seja glorificado. Você tem a promessa? Deus também quer fazer algo na sua vida. Ele tem propósito para você. Ele tem chamado verdadeiramente. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Ele tem. Só que Ele quer ser glorificado na sua vida. Ele não quer que a honra seja de ninguém. Ele quer que a honra seja dele. Entenda isso. E quando Deus quer que a honra seja dele, Ele mesmo vai montar uma estratégia. E aí eu e você precisamos estar submisso à estratégia de Deus. Porque a estratégia de Deus, ela é totalmente diferente da estratégia de José. Ela é totalmente diferente da estratégia dessa mulher que estava doente. A estratégia de Deus, ela dói muito mais em nós. Porque na estratégia de Deus, eu preciso confiar absolutamente no que Ele está tirando do meu redor. Eu preciso entender que as coisas que Ele está afastando de mim é para que o nome dEle seja glorificado. Como é que eu vou entender um mestre de cabotagem num altar podendo estar ganhando 14 mil? Como é que eu vou entender um trem desse? Como é que eu vou entender? Podendo estar andando de carro zero? Está andando de carro, nem é carro mais. Como é que eu vou entender isso? Porque eu preciso que o nome do Senhor seja glorificado. Como que eu vou entender quando Deus pega e manda passagem para só minha esposa viajar, se isso não precisava estar acontecendo? Como que eu vou entender isso? Quando Deus começa a tirar as coisas para que o nome dele seja glorificado, aí eu preciso entender a estratégia de Deus. Aí eu preciso entender que a minha vida, que a sua vida, precisa estar no centro da vontade dele. Quando ele nos marca, como ele marcou Jacó e marca, você vai manquejar, mas o meu nome vai ser glorificado na sua vida. Quando eu entendo isso, que algumas coisas não vão estar de conformidade comigo, mas ele vai estar sendo glorificado. Quando eu chego para comprar somente os recursos daquele dinheiro e Deus fala assim, não, eu tenho muito mais para você, e o nome dele é glorificado. Como que eu entendo isso? De ser cuidado por Deus. Como que eu entendo isso? Quando ele começa a tirar as coisas, quando ele começa a tirar os meus recursos. A estratégia de Deus para que o nome dele seja glorificado, ela dói em nós. E aí é que ele nos pergunta, você está sujeito a isso? Eu tenho chamado, eu tenho promessa, mas se você se coloca nessa disposição de que Jesus colocou, de dizer, Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. É aqui é que está o teor da estratégia. Mas eu quero conquistar isso, mas eu quero conquistar aquilo, mas eu estudei para isso, mas eu tenho isso. E ele vai só tirando. Juízes capítulo 7, versículo 2, até o versículo 7, que eu já não posso ir muito mais além, mas Juízes capítulo 7, versículo 2. Gideão tem nada mais, nada menos do que o chamado de Deus para libertar o povo dos medianitas. Quem o chamou? O próprio Deus. Ele fez experiência? Fez. Deus confirmou? Confirmou. Ele está com a promessa, ele está com tudo. Ele ouve a palavra, vai nessa sua força, valão valoroso. Ele está com tudo em cima, ele é só ir seguir. E aí ele ajunta, as pessoas vêm até ele ajunta 32 mil homens preparados para morrer, para poder ir junto com ele. Aí Deus fala assim, é muita loucura. É muita loucura. É muita gente.
Se você ganhar com 32, o meu nome não vai ser glorificado. Se você viver aí tudo bem, então o meu nome não vai ser glorificado. As pessoas precisam ver que eu sou o seu Deus. As pessoas precisam ver que eu te uso, que eu chamo, que eu escolho, que eu limpo, mas que eu também dou vida eterna. As pessoas precisam ver. Eu sou o libertador, diz o Senhor. As pessoas precisam ver isso. E ele fala, então eu vou montar uma estratégia para você, Gideão. Vou tirar os tímidos. Tirar os covardes. Fala aí, Gideão. Quem quiser ir embora, medroso, pode ir embora. Aí você fala, mas aquela minha amiga. Mas aquele meu amigo. Mas fulano, aí Deus vai só tirando. Mas eu contei com fulano, eu já entreguei na mão de fulano, fulano vai resolver isso comigo, Deus vai só tirando. Fulano não manda nem mais WhatsApp para você. Vai só tirando, só tirando, só tirando. Você quer que o nome dele seja glorificado? Ele vai tirando. E isso dói. Mas eu contava tanto com o Bertano. Se não quer que o nome dele seja glorificado, pare de contar com o Bertano. Tira. Só nessa tacada saiu 10 mil. 10 mil. De 32 ficou 22. Medroso, não quero do meu lado. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não quero que nada que me impeça aqui a glória do Senhor. Eu não quero. Eu não preciso. E o Ministério Restaurar vive isso. Precisamos é que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos é que Deus faça a obra dele neste lugar. Nós precisamos que haja uma certeza em nosso coração, que se Jesus voltar a qualquer momento nós vamos subir, e aí não importa se está muito grande, se tem muita gente, não importa, o importante é que os nossos filhos estão sendo bem educados na palavra, o importante é que nós estamos sendo bem educados na palavra, o importante é que Deus está nos fazendo prosperar, o importante é que Deus está cuidando de nós, o importante é que se Jesus voltar nós vamos subir ao encontro dele, e não importa o resto, porque o Senhor está conosco, o nome dele está sendo glorificado nas nossas vidas. Então sai 22 mil, sai 10 mil, mas aí Deus ainda fala, é pouco, a minha estratégia para que o meu nome seja glorificado não é essa, eu preciso que esteja do seu lado homens e mulheres que vão estar vigiando, que vão estar atentos à palavra, que vão estar atentos à luta. Não é aqueles que massageiam o que você está fazendo errado, não. Eu vou estar do seu lado, aqueles que te orientam, aqueles que estão prontos a pegarem a arma para lutar junto com você. 22 mil ainda era muito. E Deus fala agora, a minha estratégia, você vai passar nas águas. E quando estiver lá, você vai falar assim, vamos beber água. Aqueles que baixarem para beberem a água e puxarem a água para cima, ou lamberem, ficarem atentos a quem vir, são esses que vão ficar com você. Aqueles que vigiam. Lembra de Jesus aqui nessa passagem? Olha para os discípulos e fala, vocês não podem nem vigiar comigo um momento que eu preciso da oração, vocês não conseguem vigiar comigo por um momento. Esses não precisam ficar do seu lado. Aqueles que não entendem a sua dor, aqueles que não entendem a sua luta, aqueles que não oram para você, aqueles que só criticam, aqueles que só querem ir porque você tem a promessa, porque você tem a bênção, você não precisa desses. Essa é a estratégia do Senhor, Ele vai trazer recurso, Ele vai trazer bênção, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer restauração, o nome dEle vai ser glorificado, mas quem estará do seu lado serão só aqueles que estão junto com você. E aí sai mais uma pancada e fica só 300. Só 300. Final da história. O nome do Senhor é glorificado. Depois que você lê em casa, eu sei que você já conhece. E eles vencem. E há a libertação dos medianitas. Esse é o nosso Deus. Então, em nome do Senhor Jesus,
Peça a Ele estratégia para vencer, estratégia para administrar, estratégia para ser curado, mas estratégia para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Vamos nos colocar de pé. Ele baravassuri de lavacharais. Ne bachuri de levar serebão tur de canta lavachos. Oh, de lebão tri de levar xerelavas. Paizinho, nós nos colocamos à sua disposição. Nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor. Nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor. Para que nesta noite, Senhor, em especial, o Senhor derrame sobre nós uma sabedoria tal, uma bênção tal em nossas mentes, para que possa ocorrer uma metanoia e nós possamos entender, Paizinho, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Mas nós te pedimos, pode retirar todo o engodo, pode retirar todo o sofisma, pode retirar todas aquelas pessoas que não estão nos ajudando, que estão nos atrapalhando. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Nós estamos lutando uma grande guerra, nós estamos lutando uma grande luta e nós precisamos avançar. Os maus colegas, os maus vizinhos, os maus amigos, tira, Senhor, de nós, mas coloca, Senhor, do nosso lado homens e mulheres que realmente queiram fazer a tua obra para que o teu nome seja glorificado. Por favor, Pai. Da mesma forma, nós te pedimos estratégia para administrar os nossos bens. Nós te pedimos estratégia para administrar as nossas finanças, administrar o nosso lar, administrar os nossos bens que o Senhor tem colocado em nossas mãos, administrar os nossos ministérios, nossos departamentos, administrar os dons, administrar tudo que o Senhor tem nos dado. Nos dê estratégias, ó Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para isso. Nos dê estratégia também para receber a cura no nosso físico, a cura no nosso espiritual, para que possamos entender o que nós precisamos fazer para ser íntimo com o Senhor, para estar mais perto do Senhor, para estar mais santificados diante do Senhor. Continua conosco, Pai. Nos dá uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana guardada no Senhor. Que nós possamos ter, ó Pai, dias, ó Pai, onde possamos estar vigilantes, possamos estar entendendo qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas e entendendo que a sua vontade é que precisa ser absoluta e não a nossa. Muito obrigado por tudo, pela vida de cada irmão que aqui está, pela vida dos nossos irmãos que estão em casa, Senhor, por aqueles que estão nos acompanhando, pela missionária que está lá em Minas Gerais. Abençoa todos, ó Pai, que estão em Minas, que estão em São Paulo, que estão em Brasília, que estão fora do estado, que estão no Rio de Janeiro, aonde estiver, que estão em Vila Velha, Senhor, nossos irmãos, aonde estiver, Senhor, alguém que está junto conosco, que o Senhor dê igualmente estratégias. Mas nós não abrimos mão que o teu nome seja glorificado, porque foi para isso que nós nascemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Sábado, dia 27, né? Aniversário do nosso irmão Ademar. Ei? Eita glória! Dia 27, no domingo a gente tem uma oração especial para o irmão Ademar, então. Domingo, nós estamos, mas sábado, se lembrar, dá uma ligadinha. Nosso irmão Ademar que está fazendo aniversário no sábado. Mais uma vez, está fazendo mais um aniversário. E no sábado ainda temos aqui o culto, departamento de mulher, de Radassa. Esse culto dirigido pelas irmãs. Vamos falar poderosamente, tem sido, né? Não é um culto fechado, é um culto para toda a igreja. Os maridos venham junto com a esposa, ok? Dessa vez as esposas e os maridos, que vai ser um de Deus para a vida de vocês. Até os irmãos de Andana estavam falando, sábado é lá, é verdadeiramente, eu já estava esquecendo. Amém? Alguém teve alguma visão, revelação? Amém. Que a graça de Deus,
as doces consolações do Espírito Santo do Pai esteja sobre cada um de nós. Que por onde você passar o mal não consiga te tocar. Que nenhuma praga, que nenhuma doença, que nenhuma enfermidade chegue a terra no seu lar. Que os seus pensamentos sempre estejam alinhados com os céus e Deus possa te dar sabedoria, estratégia, inteligência e entendimento para que você possa viver o melhor de Deus aqui na terra e alinhar os céus com a terra para que o nome dele seja glorificado e você esteja preparado para o grande encontro nas nuvens com Jesus. E todos digam: Amém. O Senhor é o meu pastor. E nada nos faltará. Posso todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Oh! E as palmas louvam a Deus. Glória a Deus.